Olá, meus amores! Estamos aqui com mais uma aula e o assunto de hoje é Primeira Guerra Mundial. Também conhecido como a Grande Guerra, ele foi um dos principais conflitos do mundo contemporâneo. Ela aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. Então, para começar, a gente vai conhecer algumas das causas para esse grande conflito mundial. O primeiro motivo foi o imperialismo. Como a gente já estudou, é uma política de expansão de território, de dominação de povos. Como os países ricos, as potências mundiais naquele período, devido à industrialização, estavam cada vez mais em busca de novos mercados, eles vão estar aí disputando territórios. E essas disputas foram ficando cada vez mais tensas, um querendo aí dominar mais território do que o outro, que acabou levando e contribuindo para que a guerra acontecesse. O segundo motivo é o nacionalismo. E o que é isso? O nacionalismo é o sentimento de pertencimento a um determinado grupo ou a uma nação, seja por motivos étnicos, raciais, culturais. Esse sentimento de pertencer e de defender a gente chama de nacionalismo. É importante aqui a gente não confundir nacionalismo com patriotismo. Patriotismo é o amor aos símbolos nacionais, é o amor ao hino, amor à bandeira. Já o nacionalismo não, é uma questão de pertencer àquele povo, àquela nação e, portanto, defendê-lo, inclusive pela sua autonomia. Naquele momento na Europa, ali pelo leste europeu, a gente tinha uma região chamada região dos Balcãs, que fica ali perto da Rússia, que a gente daqui a pouquinho vai explicar melhor no mapa. Mas eram povos que buscavam a sua autonomia, a sua independência e que estavam sendo dominados, já que estavam sendo dominados pelo Império Austro-Húngaro. Eram povos como os croatas, poloneses, tchecoslovacos, os sérvios. Então esses povos queriam a sua independência, a sua autonomia. E esse sentimento de nacionalismo também vai contribuir para que a guerra acontecesse. O terceiro motivo é a paz armada. Naquele momento na Europa, se vivia um grande período de prosperidade. Com a industrialização, estavam se produzindo muito, vendendo, comprando, e um momento também de grandes invenções tecnológicas. Então surge, por exemplo, a luz elétrica, que vai trazer um ar de modernidade muito grande. Então foi realmente um período de ascensão, de modernidade naquele momento ali. Só que, paralelo a essa modernização, havia aquela corrida imperialista, estados querendo se tornar independentes, então eles começaram a se preparar por uma possível guerra. E aí, a criação e invenção de muitas armas naquele momento. A gente tem a criação de metralhadoras, de armas químicas como gás mostarda, elementos aí bélicos que vão contribuir para que a guerra acontecesse. Então a gente tinha uma Europa extremamente próspera, moderna, mas que por debaixo dos panos produzia muita arma e que estava ali se preparando para que ela acontecesse a qualquer momento, tá? Agora a gente vai ver quem foram os participantes dessa guerra, né? Quais eram os países e interesses que eles tinham em estar entrando para esse conflito mundial. O país a entrar nesse conflito foi a Alemanha. A Alemanha, desde a sua unificação, ela passava por um processo de industrialização e estava ficando cada vez mais rica, cada vez mais desenvolvida. Inclusive, a sua marinha também, competindo até com países aí como, por exemplo, a Inglaterra. Até aí tudo bem. A grande questão é porque a Alemanha não aceitava ficar em segundo lugar, em ser apenas uma potência mundial. Ela queria ser a potência mundial e estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir. O segundo país a entrar, que estava interessado também nesse conflito, é a Inglaterra. Por quê? Se a Alemanha queria ser a principal potência, ela precisava derrubar alguém. E quem era esse alguém? A Inglaterra. Então,
Quando a Inglaterra começou a perceber os avanços cada vez mais fortes, né, tanto na marinha quanto na industrialização da Alemanha, tratou de garantir o seu posto de principal potência mundial. Então, se de um lado eu tenho a Alemanha querendo se tornar a principal potência mundial, a Inglaterra quer garantir que ela continue sendo a principal potência, né? Tanto na industrialização quanto no poder naval, ok? O terceiro país a estar interessado nesse conflito é a França. Qual é o caso da França, gente? Um tempinho antes de tudo isso acontecer, a França tinha perdido um conflito chamado de Guerra Franco-Prussiana com a Alemanha. Nesse conflito, a França acabou perdendo territórios para a Alemanha, e dentre esses territórios estava a Alsácia-Lorena, que era um território super rico em minérios que a França tinha perdido para a Alemanha. A França não vai engolir essa derrota, né? Logo ela, que vem de várias guerras da Revolução Francesa, então ela perde, mas ela fica com aquilo engasgado. E diz uma coisa, que um dia ia recuperar o seu território, e enxergou na guerra uma oportunidade para isso. É o que a gente chama de revanchismo francês. A França vai dizer, beleza, Inglaterra, a gente brigou lá, tu ganhou mais, eu quero revanche, porque eu vou conseguir o meu território de volta. Então, na tentativa de conquistar novos territórios e principalmente de conquistar esses territórios que tinha perdido para a Alemanha, é que a França entra na guerra. Outro país que também vai estar participando é a Rússia. E aí, a Rússia é um pouco mais delicado, mas vai dar para entender. A Rússia queria a guerra porque ela defendia o pan-eslavismo. Lembra lá dessa região que eu acabei de falar, da região dos Balcãs, que eram os povos eslavos? Muito bem, esses povos estavam sob a dominação do Império Austro-Húngaro. Só que a Rússia tinha um sonho, ela queria defender o pan-eslavismo. O que era esse pan-eslavismo? Era transformar todos esses povos eslavos, que estavam sendo dominados pelo Império Austro-Húngaro, em um só estado, em um grande estado eslavo, obviamente dominado por ela, a Rússia, que tem origem eslava também. A gente vai dar uma olhadinha aqui no mapa. A região dos Balcãs é essa que fica entre a Alemanha e a Rússia. O Império Austro-Húngaro era que dominava povos como os croatas, os poloneses, os tchecos, os eslovênios, a Sérvia. E essa dominação era apoiada pela Alemanha. A Alemanha e a Áustria sempre foram muito próximas, ao contrário da Rússia, que por defender o pan-eslavismo, queria pegar esses povos eslavos e transformar em uma só nação, em um grande estado. A Rússia, por ter origem eslava, desejava libertar esses povos dominados pelo Império Austro-Húngaro e formar um grande estado. Inclusive a Sérvia também defendia o pan-eslavismo. E é por isso, por esse desejo de unir esses povos e ser contra a Alemanha por defender essa dominação, que a Rússia resolve entrar na guerra. E por fim, um outro país que vai estar entrando é a Itália. A Itália, gente, vai entrar mais por uma questão de conquistar territórios. Ela, assim como a Alemanha, teve uma unificação um tanto tardia, chegou na África na busca por territórios e viu na guerra uma maneira aí de estar, quem sabe, expandindo ainda mais os seus territórios, tá? Agora que a gente já conheceu os interesses de cada país em participar da guerra, é importante agora a gente saber quais as alianças que eles vão fazer. Afinal, entrar para uma guerra sozinho é loucura, né? Então, a gente vai ter a divisão de dois grupos. O primeiro grupo vai ser chamado de Tríplice Aliança. E aí, quem vai fazer parte dela? Primeiro, a Alemanha. Segundo, o Império Austro-Húngaro, que devido ao ter o apoio da Alemanha naquele problema lá de continuar dominando os povos eslavos, vai acabar ficando do lado dela. A Itália, que não queria novos territórios, vai acabar fazendo um acordo com a Alemanha de que caso ela fosse invadida, a Itália chegaria junto.
e a Bulgária. Mas a Bulgária a gente deixa mais ela de lado, porque os três principais vão ser Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, formando aí a Tríplice Aliança. Do outro lado, a gente tem a Entente, que a gente vai ter a Inglaterra, a França, já que as duas tinham motivos em comum, ou seja, as duas odiavam a Alemanha, e a Rússia, porque lá naquela questão do pan-eslavismo, ela era contra a Áustria, que estava do lado da Alemanha. Então, esses três vão acabar se unindo, formando aí os dois blocos de confronto da guerra. E aí você vai me dizer, Ingrid, muita informação. Eu já não sei quem é quem, eu já não sei quem é contra quem, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, vamos lá. Então, pense que os países que participaram da Primeira Guerra Mundial são como amigas que vocês têm na escola. Por exemplo, a Alemanha é aquela amiga super encrenqueira, perigosa, chave de cadeia que arranja confusão com todo mundo. Com todo mundo ela tem problema, ninguém é legal, ninguém presta na boca dela. Sempre que ela tá por perto, tem confusão em volta dela. Ela quer ser a bichona, a valentona, que vai mandar em todo mundo, tá sempre em busca de confusão. A Alemanha tinha conflito com a Inglaterra, com a França, com a Rússia, ninguém gostava dela e ela não gostava de ninguém. Outra amiga que você também deve ter é a amiga França. A França, gente, é aquela sua amiga traída e inconformada. É aquela que teve o namorado roubado por outra e que até hoje ela não se conforma com isso e diz que vai ter ele de volta. A França perdeu o grande amor da vida dela, que era a Alsácia-Lorena, para a Alemanha e prometeu revanche. Prometeu que ia ter esse território de volta e vai conseguir na guerra. Outra amiga é a amiga Rússia. A Rússia é aquela amiga sonhadora, gente, que tem uns sonhos meio loucos, como tirar 10 na prova sem estudar. Enfim, coisas meio difíceis de acontecer. Mas como sonhar é de graça, não custa nada. A Rússia tinha o sonho do pan-eslavismo, que era de pegar os povos eslavos dominados pelo Império Austro-Húngaro e tornar em uma só nação, em um só estado. E por isso que ela entra na guerra. Também temos a amiga Inglaterra. A amiga Inglaterra é aquela popular. É a mais bonita, a mais rica, é a que todo mundo gosta dela, ninguém mexe com ela, é a mais poderosa. E quando entra alguém na sala novato que ameaça esse posto dela, ela trata logo de pegar suas amiguinhas, suas aliadas para defender o seu posto. Então aquela amigazinha metida besta, poderosa, bonitona, é a Inglaterra. E por fim, você também deve ter a amiga Itália. A amiga Itália é aquela amiga falciane. É aquela que olha nos teus olhos, diz que é tua amiga, que vai ficar contigo para sempre. Mas no momento mais difícil que você passa, ela te abandona, some e quando aparece é do lado das suas inimigas. Foi exatamente isso que a Itália fez com a Alemanha. Disse que ia estar ao lado dela na guerra, mas quando o negócio realmente começou, ela apareceu do outro lado, do lado da Inglaterra, da França e da Rússia, dos inimigos da Alemanha. Ou seja, meu bem, se você tem uma amiga Itália, tome cuidado com ela. Então, entendeu, meus amores? Esses são os motivos, as relações que a gente vai ter entre esses países, os conflitos entre interesses. A Alemanha tinha problema com a Inglaterra, com a França e com a Rússia. O Império Austro-Húngaro tinha problema com a Rússia. E a Itália tinha problema com ninguém. Ela só queria conquistar novos territórios. Ok? Entendido aí como que ficou essas alianças? Beleza. Muito bem. A gente já tem as causas para uma guerra, a gente já tem motivos dos países entrarem na guerra, temos a divisão de blocos, temos a divisão das alianças, temos armas, só tá faltando o quê, minha gente? O início da guerra, né? Só que apesar de já estar tudo preparado, ninguém queria ser responsável e entrar para a história sendo aquele que deu o primeiro tiro, né? Então, era preciso algum acontecimento, algum pretexto, algo que acontecesse para que a guerra de fato se iniciasse. E o que vai acontecer é o que a gente vai saber no próximo vídeo.